E bora para mais um Sextou com Apostas e vamos entregar para vocês as melhores opções do mercado de jogadores, mercado de faltas, cartões, escanteios, tudo. A gente vai analisar o que tem de melhor nesse final de semana na rodada do Brasileirão. Bora para cima. Nesse final de semana, começando pelo sábado, a gente tem Sport e Bahia. Sport que vem numa situação precária, ainda não ganhou no campeonato. Quase ganhou, né, do Santos, estava ganhando de 2-0, com um a mais entregou ali o empate com 2-2. Então vamos olhar com carinho esse jogo aí nas linhas a favor do Bahia. Mirassol e Vasco da Gama, às 6h30 no sábado, e Fluminense e Grêmio logo às 9 horas, fechando a rodada no sábado aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Sport, vamos ver o número de faltas, se é um time faltoso ou não. Temos aqui, ó, vamos pôr jogando em casa, Série A, vamos botar os filtros certinho. Jogando em casa nesse ano, na Série A, o Sport não é um time tão faltoso. E tem aqui essa média aqui, ó, 10, 11, 11, 11, 12. Aumentou para 13 porque lá na primeira rodada não, né? No primeiro jogo fora de casa, fez 17 faltas contra o Palmeiras, mas era um Palmeiras, né? Um joguinho bem difícil. E contra o Santos, nesse último jogo aí, fez 25 faltas. Dá pra gente olhar lá no Superbet se a gente consegue alguma linha de faltas aí pro Sport. Vamos lá. Total de faltas, não. Faltas da equipe. Vamos ver que linha que tá pagando. Tá pagando uma linha de 14. Aí já não é interessante, porque a média é 13. Porém, o time só fez 13 faltas em 2 jogos, que foi contra o Palmeiras e contra o Santos. Pode fazer 14 faltas amanhã? Pode, tem todo espaço para isso. O Bahia é muito mais time, deve ficar com a posse de bola, né? Tem que ver também como que o Bahia vai se portar, como que vem o time do Bahia, né? A escalação provável para o time do Bahia. Falando em escalação provável, eu vou mostrar aqui para vocês o Joga 10 News, que é um site muito bom para a gente ver prováveis do Brasileirão, que no caso caiu fora do ar, infelizmente. Mas isso. Infelizmente vamos ter que ir na raça aqui. Vamos dar uma pesquisada? Bahia escalações. Ih, tá sem o coisa aqui. Esse teclado aqui tá sem o cedilha. Escalações aqui, Sport Bahia, ó. Tem uma da ESPN aqui, uma notícia da ESPN. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui. Provável Bahia. Everton Ribeiro, Cauli, Ademir e William José. O Bahia, tem que dar uma olhada se o Bahia tem jogos no meio da semana. Acho que tem, né? Tá aqui no Bahia. O Bahia tem um jogo de volta contra o Retrô, né? Que ganhou de 3-2, é uma vitória bem magra e precisa talvez poupar os jogadores, né? Que vai jogar contra o Sport. Aí podemos abrir algumas linhas interessantes aqui, pensando que o Sport ele vem para cima. Um jogador que eu gosto muito do Sport é o Christian Barletta, que vem finalizando muito, mas muito mesmo. Ó, temos aqui Christian Barletta. Vamos abrir tudo para ver todos os jogos do Brasileirão que esse cara faz. Ó o Christian Barletta, tá vendo? 2-0, 1, 3, 3, 3 e sempre chutando a gol, ó. Esse número em parênteses aqui é chutando a gol. E aí pensando, pela ESPN tem um time aqui titular do Bahia. Eu não sei se o Bahia vem com esse time com força máxima para jogar com um Sport bem frágil, né? Podemos dizer assim. Você tem que levar em consideração tudo no Campeonato Brasileiro. Você vai enfrentar o Lanterna, que não ganha de ninguém, que não faz gol em ninguém, praticamente, né? Vamos dizer assim. Se não ganha é porque não faz gol, certo? Ou toma mais do que devia. Então dá para você, abre essa brecha para você poupar um pouquinho os seus jogadores para rotacionar no Campeonato Brasileiro, que é um calendário bem dificultoso, né? Então vamos lá. Sport, temos aqui o Barletta. Dá para eu pensar nisso aqui. Ó, uma bet boa. Um chute a gol do Christian Barletta ou 2 finalizações do Christian Barletta. Vamos ver como que tá pagando aqui. Deve estar pagando muito pouco. Christian Barletta 1,22, já não compensa. Mas dá pra gente pensar nessa daqui, ó. 3 finalizações pro Christian Barletta. É um jogador que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bateu em 1, 2, 3, 4, 5, 5. Teria que estar mal de 2, então aí, aqui não compensa. Jogando em casa, vou até mudar o filtro aqui, jogando em casa foi apenas 2 vezes, então essa odd de 1,70
a gente não vai entrar não. Então vamos manter o jogo pro lado do Bahia. Como a gente tem dúvidas dos jogadores, fica meio difícil a gente prever alguém para chutar pro gol. Mas eu colocaria o William José, o Eric Pulga, o Lúcio Rodrigues. Esses três seriam as melhores opções. Talvez o Ademir também, que vem finalizando bastante. O Jean Lucas chega sempre finalizando, mas geralmente não acerta o gol. Vinha de 3 jogos sem chutar o gol e fez 2 gols no último jogo. Foi bizarro. Mas aqui, no Criar Aposta, temos o gol do Bahia, que eu vou falar um pouquinho disso, que eu já tinha colocado aqui um pouquinho, estava fazendo uma pré-análise. O Sport, ele tomou gol em todos os jogos em casa. Aqui, menos aqui contra o Fortaleza. Mas ele tomou gol em todos os jogos em casa. E o Bahia, fora de casa, faz gols, tá? O Bahia, fora de casa, é um time que faz gols. Vamos tirar aqui o filtro. É um time que faz gol fora de casa. Fez, não fez. Fez aqui, não fez aqui, fez aqui. Quando enfrenta equipes mais fortes, por exemplo, o Flamengo, ele não fez. Porém, o Grêmio aqui está me desmentindo, né? Porque o Grêmio vem numa fase bem difícil e o Bahia conseguiu perder pro Grêmio lá. Mas, esse golzinho do Bahia, eu vou mais pelo Sport, que toma gols em todos os jogos em casa, do que o gol necessariamente do Bahia. Porque ganhou fora de casa de 3-0, vem melhorando o seu desempenho. 3-0 aqui contra o Bragantino, 1-1 aqui contra o Fortaleza, vem melhorando o seu empenho fora de casa. Vinha numa fase bem ruim ali, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Grêmio e depois ganhou de 3-0, uma vitória bem interessante. E um empate de 1-1 contra o Fortaleza. Então esse golzinho do Barcelona, eu não tirei Barcelona. Um golzinho aí do Bahia cai muito, mas muito bem. E aí dá pra gente pensar aqui, dá pra gente brincar. Um chute a gol, vai pra 1,80, um chute a gol do William José. Um chute a gol do Lúcio Rodrigues, tem que ver quem vai jogar. E agora? Quem vai jogar? Eu não tô logado aqui porque tá dando um problema na hora de logar, de localização aqui no computador, eu não sei explicar porquê. No meu celular tá logando normalmente e aqui não tá logando, então não dá pra gente fazer essa aposta. Mas o que eu faria? Eu faria com William José ou Lúcio Rodrigues aqui, dependendo de quem vai ser a referência no ataque do Bahia, ou um ou outro, tá? No mercado de faltas, a gente pode pegar aqui no time do Sport, faltas aqui, deixar um pouquinho carregando. Vai carregar? Esperar carregar um pouquinho. A gente tem alguns jogadores para faltas aqui, como o Rivera, temos o Matheus Alexandre, o Derek Lacerda, que é um é um atacante do Sport, ele faz falta sim. Então, eu iria aqui, tá? E um desses dois. Por que um desses dois? Vou te mostrar por que um desses dois. Será que aqui vai ter informações? Aqui. Matheus Alexandre, lateral direito. Lateral marca muito e tende a fazer faltas, tá? Justamente pela subida e descida, às vezes eles têm que matar alguma jogada, alguma coisa. Mesma coisa o volante. O volante sempre vai fazer falta porque ele é o primeiro a dar o combate. O volante dá o combate e depois sobra para o zagueiro finalizar ali, fazer o último combate ou tomar o gol, que é o caso aqui do Sport. Brincadeiras à parte. Mas o Rivera é um volante e o Matheus Alexandre é um lateral direito. E a gente vai ver quem que eles vão marcar. Simplesmente o Eric Pulga é um jogador que tem a jogada individual, que tem o chute de fora da área. Então, para inibir esse chute, o Matheus Alexandre vai querer marcar ele no mano a mano ali e pode marcar algumas faltas, tanto ele quanto o Zé Lucas, tá? O Zé Lucas também é uma boa em faltas aqui, por mais que ele não faça aqui, não temos um histórico interessante dele. Temos sim, uma falta. Ele vai marcar um jogador bem rápido ali que atua no ataque no lado esquerdo do Bahia, então tem um valor sim. E eu vou explicar mais uma vez essa tática. Quando você coloca um jogador para fazer falta, vamos procurar aqui o Matheus Alexandre. Não temos o Matheus Alexandre aqui. Mas eu vou explicar aqui com qualquer outro jogador pra gente ter um exemplo. Por exemplo, vou colocar aqui o Eric Conrado. Qualquer um. 1.04. Perfeito. E eu vou aqui colocar o William José para chutar o gol. 1,60 odd. Você pegou a visão?
que uma odd 1,04 com uma 1,29, que era para dar no máximo 1,35, alguma coisa assim, ela sobe para 1,60. Então esse mercado de chute a gol com faltas de algum jogador é muito bom para a gente sempre estar no valor. Vamos para outro jogo? Eu quero pegar um jogo mais, não vou dizer interessante, mas um jogo que tem uma torcida, uma massa maior, né? Vamos pegar aí no domingão, atualizando os jogos aqui para a gente ver que jogo que é mais interessante. Aqui, temos um jogo muito bom, Corinthians e Fortaleza. Temos outro jogo aqui, ó, Ceará e Flamengo. Porra, a torcida do Ceará já esgotou os ingressos para jogar contra o Flamengo. Muito forte a torcida do Ceará. E aí, a gente... muito provável que já esgotou, né? Eu não lembro agora se essa noite... Falei besteira, né? Titão, fudeu! Corta, meu editor! Dá uma cortadinha aí. Mas foda-se. Não tem corte. Enfim, Ceará e Flamengo, tá? Ceará e Flamengo é um jogão. Então vamos ver aqui o que a gente tem para Corinthians e Fortaleza. Lembrando, o Corinthians tem um jogo importantíssimo no meio de semana, que é fora de casa contra o Palmeiras. Fora de casa sim, né? É São Paulo do mesmo jeito, mas é em outro estádio. Então é um jogo dificílimo. Perdão. Um jogo de volta aí da Copa do Brasil já é na próxima quarta-feira. Então o Corinthians tem uma partida difícil no final de semana, que é contra o Fortaleza. Em casa precisa do resultado para ganhar confiança no Brasileirão, para ganhar alguns pontos. O Corinthians está aqui, ó. O Corinthians está aqui em 11º e o Fortaleza tá com a corda no pescoço ali, junto com o Santos, Juventude e Sport, que na minha opinião o Sport já tá na Série B, tá? Temos aqui o Corinthians precisando pontuar. Se o Corinthians vencer, ele passa aqui o São Paulo. Lógico, ele dependendo que o São Paulo não vença, Ceará não vença, Internacional não vença, e aí ele chega até aqui. Vamos lá. O que a gente espera para esse jogo? Eu acho, na minha opinião, que o Corinthians deve poupar algumas peças. Não o jogo todo, mas, por exemplo, o Yuri Alberto começar, Yuri Alberto e Memphis, e o Garro, o trio, né, do ataque, eles devem começar jogando sim, pelo jogo sem Itaquera e tudo mais, não ter viagens e tal. Eles devem começar o jogo sim para tentar garantir os pontos. O Dorival Júnior já viu que no último jogo que ele fez, ao contrário, né? Começou com reserva e aí colocou o titular conseguiu buscar o resultado, só que talvez se tivesse colocado o time titular para começar jogando, teria um resultado diferente do que foi contra o Botafogo, que empatou com 1-1. Então ele deve vir sim com o time titular e jogar ali os seus 45 minutos até 60 minutos com esse time titular para trocar e poupar para o jogo de quarta. Então pensando nisso, temos opções muito boas para chutes no time do Corinthians. Como por exemplo, o Yuri Alberto, no jogo que ele entrou no intervalo, ele chutou 2 no gol. Memphis também, que entrou no intervalo, chutou 2 no gol. E 2 contra o Cruzeiro, uma contra o Palmeiras, e o Yuri Alberto também chutou contra o Palmeiras. Então esses dois caras aqui são os que mais finalizam, são opções interessantes. Outra opção interessante, Matheus Bidu e Mateuzinho. Vou mostrar aqui para chutes e não chutes a gol, tá? Vou mostrar aqui, chutes, temos aqui Mateuzinho, finaliza de vez em quando chega, deve pagar muito bem, por isso que eu falo que é talvez uma opção interessante. O Bidu, que vem atacando muito, então essa finalização ali do Bidu às vezes acontece, tá? De cabeça temos aí o zagueirão Gustavo Henrique, bom de cabeça também, e acredito que seja isso, né? De finalizações aqui, o Garro vem uma baixa, né, de finalizações. E para faltas, temos no Corinthians jogadores que que cometem faltas todo o santo jogo, né? E lá no Fortaleza também provavelmente temos. E lá no Fortaleza, posso falar um pouquinho depois. Mas ó, Ranieri, 5 faltas no último jogo contra o Palmeiras, tudo bem que foi um clássico, né? Temos aqui o Garro, faz faltas também. Temos o André Ramalho, um cara que faz muitas faltas bobas, inclusive o André Ramalho faz muito, ele sabe muito fazer isso. Mateuzinho dá alguns carrinhos meio perdido. O próprio Carrilho faz faltas e o Memphis também por excesso de vontade. Ele e o Garro fazem algumas faltas meio doidas, tá? E o Roberto também, ó. O Roberto 2-1. Então o elenco inteiro do Corinthians é de fazer falta, mas eu não apostaria nisso para esse jogo. É um jogo que todo mundo tá querendo se poupar ali por conta que tem um derby no meio da semana, tem um Corinthians e Palmeiras no meio da semana que vale classificação para as quartas da Copa do Brasil, e é muita grana que a Copa do Brasil paga, né? Vamos lá. Aqui
temos um cara que sempre foi um problema quando se trata de jogar contra o Corinthians, Daverson. Se o Daverson for titular, vale uma fezinha no chute a gol dele. Vamos ver quanto tá pagando o chute a gol do Daverson. Dá uma olhada aqui. O Marinho também, ó, vou até mostrar aqui as finalizações em vez de chutes a gol, tá? Vou mostrar até as finalizações aqui pra gente ver como que esse time joga. Olha o Marinho. O Marinho simplesmente ele chuta tudo que ele vê pela frente. O Marinho, ele é bizarro. Então aqui dá pra gente montar alguma coisa muito legal. Deixa eu ver a linha que tá pro Marinho. O Corinthians é um time que cede bastante finalizações fora da área, tá? Então a gente consegue tentar pegar alguma coisa, ó, 3 finalizações. Uma odd interessante, uma odd de quase 2. Ó, 1, 2, não vou contar aqui que ele não começou como titular, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui ele jogou 45 minutos, então dá pra contar. Aqui 21 e 10 não dá. O cara jogou 10 minutos, a gente não vai exigir que ele dá 3 finalizações, né? Então vamos aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 10 jogos ele chutou 3 vezes a gol. Não a gol, mas 3 vezes finalizou 3 vezes. Então essa odd aqui, 1,97 aqui, ó, para 3, pode chamar de maluco? Pode. Essa odd aqui tem valor, tá? 1,97 para 3 finalizações do Marinho. É o que eu falei, o Corinthians ele cede essas finalizações fora da área, que é onde o Marinho gosta mais de finalizar. Então, indo pro time do Corinthians, dá pra gente montar uma duplinha aqui, pensando num cenário em que o Will Alberto e Memphis joguem 45 minutos, ou talvez ele comece com o Romero. Se o Romero jogar, é uma boa. O Romero tem bons números, tá? De finalizações, vamos até ver aqui. O Romero nessas situações. Eu não sei porque tá mostrando só o time titular do Corinthians. Porque aqui, ó, vamos lá. Dá uma olhada. Aqui, é aqui que eu quero entrar. É Corinthians e Fortaleza. Não. Ele tá bugando aqui, e aí ele tá mostrando só os jogadores que vão jogar. Então tira. Que jogaram contra o Palmeiras, no caso. Então tirei aqui. No quesito finalizações, ó, o Romero. Cadê o Romero? O Romero aqui, ó. Ó o Romero. Então... Oi. O Romero sumiu aqui. Temos aqui 2 chutes e 1 no gol. 4 chutes e 1 no gol. 1 e 0. Tudo bem que ele tá jogando com pouca minutagem, mas quando joga o jogo inteiro, ó, que pode ser o caso do Fortaleza. Aqui chutou, aqui não, aqui chutou. Então, ele tem bons números e dá pra gente pegar essa oddzinha aqui, tá? Então, vamos pôr na premissa de que o Yuri Alberto começa jogando? Eu vou no chute a gol do Yuri Alberto. Dá até pra duplar com o chute a gol aqui do Daverson. Dá pra duplar. Mod 2,15. Muito interessante. Então vamos aqui. Chute a gol do Roberto, tá? Chute a gol do Roberto e questões de faltas do Fortaleza. Vamos pensar aqui o que a gente pode pegar. Faltas do Fortaleza. Marinho comete faltas, Prior. Tá. Aqui a gente vê que tem algum mercado. Cadê? Vamos ver se eu acho aqui. Eita, nossa, eu esqueci que é um Mac esse aqui, né? Até buguei aqui o negócio, gente. Tela cheia. Aí, pronto. Botei tela cheia. Não tá aqui nosso menino Pereira, então vamos procurar outro jogador. Marinho, Prior. Caramba, a gente não tem linhas boas, tá? Não tem faltas aqui, né? Tô olhando em outro lugar. Enfim. Cadê? Dá uma olhada aqui. Pro domingo a gente não tem o mercado de faltas ainda aberto. Mas dá pra gente pegar aqui. Chute a gol do Roberto. O chance dupla Corinthians, que eu acho difícil o Corinthians perder em casa pro Fortaleza. Fortaleza não vem em bom momento, tá?
E aí aqui a gente pode ver alguns dados para saber se temos cantos nas partidas do Corinthians, que eu acredito que tem, ó. 8 aqui, 8 aqui, 6, 11, 10, 12, 10. Então é um time que fornece cantos jogando em casa, jogando aí, ó. O Fortaleza fora. 7, 10, 6, 8, 11. Então é um jogo que são dois times que propõem bastante cantos, né? Dá pra gente... Ah, já sei qual é que a gente pega. Já sei. Essa aqui, ó. 2 cantos pra cada. Bingo. Vai dar uma odd de 1,65. Um chute a gol do Roberto, chance dupla pro Corinthians. E ambas equipes para ter 2 escanteios no mínimo, tá? Tem que sair 2 para cada lado. Vamos lá pro jogo do Flamengo. E pro jogo do Flamengo, lá no Ceará. Lá no Ceará, o jogo do Flamengo. Mingudo. Vamos lá. Pega o Ceará, pega o Flamengo. Flamengo que perdeu o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. Então deve sim poupar os seus jogadores contra o Ceará. E aí que a gente vai fazer a boa com o Ceará jogando em casa. O Ceará jogando em casa é um time que finaliza bastante, ó. Tem essa situação aqui. Porém, o time reserva do Flamengo também é muito bom, né? Diga-se de passagem, né? Vamos pegar aqui finalizações, começar no mesmo sentido que a gente começou. Finalizações para a equipe. Finalizações para a equipe do Ceará. Tá em 10. Isso aqui tem muito valor. Isso aqui tem muito valor. Ceará jogando em casa, mesmo sendo contra o Flamengo, que deve vir com time reserva. Se eu sou o Felipe Luiz, claro que eu não sou, eu colocaria time reserva. Por quê? Você está disputando o Campeonato Brasileiro, sim. Não um time reserva, mas um time misto, tá? Você está jogando um Campeonato Brasileiro, em que você precisa reverter um placar de Copa do Brasil no meio de semana. Reverteu o placar de 1-0 e jogando fora de casa ainda o segundo jogo. Então você vai ter que poupar alguns dos seus principais jogadores, né? Tudo bem que o Arrascaeta fez falta no último jogo do Atlético Mineiro. Acredito que aí entra uma dúvida, né? O Arrascaeta joga contra o Ceará? Temos que ver isso aí, ó. Porque ó, o Flamengo, se ele não ganhar e o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro já passa ele no Brasileirão. E aí entra essa dúvida. Essa é a dúvida que vai ficar na cabeça, né? Essa é a dúvida que vai ficar na cabeça. Se o Flamengo jogar com um time misto, essa linha aqui do Ceará tem muito valor. Linha de 11 finalizações, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Não bateu apenas 1, 2, 3 vezes. Não bateu 3 vezes no campeonato todo com o Ceará jogando em casa. E pagando uma odd de 1,80, 1,85, eu tô muito dentro disso aqui. A odd justa disso aqui era para ser 1,40, 1,43. Eu vou muito nisso aqui, tá? Outra opção. Como eu não sei os jogadores que vão jogar no time do Flamengo, vou passar uma bet aqui em prol do Ceará, beleza? Em prol do Ceará. Vamos passar aqui. Pedro Raul. Chutes a gol? Vou ter chutes a gol, né? Mas vamos colocar finalizações. Ó o Pedro Raul. O Pedro Raul é simplesmente bizarro. Temos aqui o Pedro Henrique também finalizando demais. O Galeano finalizando muito. Fez 2 gols no último jogo contra o Ceará. Então, ele pode ser nossa opção de chutar pro gol. Ah, mas é contra o Flamengo. É contra o Flamengo, mas é na casa do Ceará. 1,73 com uma finalização no gol do Galeano. É muito interessante isso daqui. Vamos lá. Pedro Raul. Se eu pegar um chute do Pedro Raul aqui. Vamos lá. Peguei um chute do Pedro Raul. E vou colocar aqui. Vamos lá. Carrega. Fazer aquela mesma linha do Corinthians. Dá pra gente analisar essa linha aqui. Dos escanteios do Ceará, né? Escanteios do Ceará. Vamos lá. Escanteios. Porra, é um time que tem muitos cantos. Produz demais cantos em casa, ó. É um time que produz cantos em casa. Então, para não ir escanteios em cada, eu vou para escanteios do Ceará. Esse final de semana eu sou time Ceará.
Pode falar o que você quiser, tá? Escanteios do time, 3 para o Ceará, bateu em toda santa rodada, isso aqui. Toda santa rodada bateu isso aqui, ó. Jogando em casa, tá? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não bateu apenas em uma. Eu vou nisso. Eu fui já tô lá. No 22, praticamente, estamos aí 10% no lucro. E dá pra fazer isso aqui tranquilamente. E essa é a bet pra hoje. Pra hoje não, pro final de semana, né? A gente não sabe aí como que o Flamengo vem. Mas se vier com o time titular, é um time muito forte. Inclusive, outra linha que dá pra gente pegar aqui é a linha de ambas marcam, tá? Linha de ambas marcam pagando 2,20 aqui. Pagando 2,20 aqui a linha de ambas marcam, então tem muito sentido isso aqui. Vou ensinar pra vocês o negócio. Jogo over, que eu acho que esse daqui vai ser, com ambas equipes interessadas no jogo. E o fora de casa, o visitante, o fora de casa. O visitante é favorito, o ambas marcam tem sempre o seu valor. Porque o time da casa ele vem para fazer gol, independente se ele é favorito ou não, ele tem uma postura um pouquinho diferente. E o favorito, como ele é favorito, está jogando fora de casa, ele tende a marcar um golzinho, né? Pela qualidade que tem. E essas são as bets. Temos aí o ambas marcam, pagando 2,20. Temos o chute a gol do Pedro Raul, mais de 2 escanteios para o Ceará, pagando em 70. No jogo do Corinthians, Yuri Alberto para chutar o gol, dupla chance para o Corinthians. E ambas equipes terem 2 escanteios no mínimo, pagando, acho que eram 1,65, né? Qual mais que a gente viu? A gente viu lá no jogo do Sport um gol do Bahia e também um chute a gol do William José ou do Lúcio Rodrigues, né? E também temos o chute a gol do Barleta, que tem muito sentido. A gente montou, que foi isso o resumo, né? Se eu estiver errado, comenta aqui embaixo. E outra, comenta aqui embaixo também a sua bet final de semana, o seu bingo. Você vai fazer um bingo, o que você vai fazer? E te vejo na próxima sexta-feira. Esse foi o Sextou com Apostas. E se você tiver alguma crítica construtiva aqui também, pode comentar aqui embaixo, deixe seu botão no like, deixe seu dedo no botão de like. E tamo junto e é nóis. Fui!